Diante da imensa bola de plasma que o Sol é, ele acaba emitindo uma quantidade descomunal de energia diariamente. Seguirá assim por alguns bilhões de anos, até que os processos termonucleares vão cessar e o Sol sucumbirá à sua própria gravidade. Até lá, toda a quantidade de hidrogênio reunido é capaz de proporcionar fenômenos magnéticos bizarros, que moldam constantemente a forma como o plasma é guiado pela superfície solar. Recentemente, telescópios especializados na observação do Sol detectaram uma espécie de fluxo escuro emanando por lá. No vídeo de hoje, vamos entender o que é esse tal fenômeno detectado na superfície do Sol. Embora o Sol pareça ser uma bola de fogo uniforme no céu, por dentro ele é uma verdadeira usina nuclear cósmica, dividida em camadas, cada uma com suas funções e características distintas. No centro de tudo está o núcleo, onde a temperatura pode ultrapassar os 15 milhões de graus Celsius. É lá que ocorre a fusão nuclear, o processo que transforma hidrogênio em hélio e libera uma quantidade absurda de energia. Essa energia, no entanto, não sai disparada diretamente para o espaço. Antes disso, ela inicia uma jornada lenta e turbulenta rumo à superfície solar. Logo acima do núcleo, encontramos então a zona radiativa. Aqui a densidade é tão alta que os fótons produzidos no núcleo demoram dezenas de milhares de anos para atravessá-la. Ao invés de seguir uma linha reta e ir direto ao espaço, as partículas de luz vão sendo absorvidas e reemitidas no processo. E depois desse processo complexo, chegamos então na zona convectiva, onde células de convecção borbulham como se fosse uma água fervendo numa panela. Por fim, a energia alcança a fotosfera, que é a superfície visível do Sol, que mesmo não sendo sólida, é o que conseguimos observar aqui da Terra. Nesse trajeto, a viagem que a energia lá do núcleo leva até chegar ao espaço pode durar incríveis 170 mil anos. Exatamente, a luz do Sol que vemos hoje, apesar de viajar 8 minutos pelo espaço para chegar até a Terra, demorou um tempo ainda maior para conseguir vencer esse imenso labirinto cósmico que são as camadas interiores ultradensas do Sol. Mas o que poucos percebem é que todo esse brilho, todas essas labaredas solares e explosões magnéticas que enxergamos, são apenas reflexos do que acontece nas profundezas do Sol. O interior do Sol é dinâmico, caótico e absolutamente fascinante. Dessa forma, o campo magnético do Sol é um verdadeiro caos, tendo em vista a forma como suas camadas interiores vão se movendo. E para estudarmos a forma como esse dinamismo ocorre, telescópios comuns não funcionam da melhor maneira. Para isso, os astrônomos usam os chamados telescópios coronados. Diferente dos telescópios convencionais, que capturam a luz visível em um amplo espectro, os telescópios coronados são especializados na observação solar e utilizam filtros extremamente precisos para isolar uma única faixa de radiação, o do hidrogênio alfa, ou só H-alfa, visível na extremidade vermelha do espectro visível em 656 nanômetros. Isso é fundamental porque o Sol emite praticamente todos os comprimentos de onda, o que pode obscurecer detalhes específicos se não houver um filtro seletivo. Ao focar apenas nessa frequência, os astrônomos conseguem revelar uma série de fenômenos que ficariam completamente invisíveis em observações solares comuns. Essa técnica permite não apenas ver a superfície solar de uma forma mais detalhada, mas também enxergar estruturas que se projetam a partir dela, como as impressionantes proeminências solares. Entre os inúmeros fenômenos que esses tipos de telescópios nos permitem observar, temos os fluxos escuros, verdadeiros rios de plasma que vagam pela atmosfera interior do Sol. Esses fluxos, que são invisíveis à primeira vista, aparecem como estruturas sombrias vagando acima da superfície solar. E bom, esse fenômeno é muito mais interessante do que imaginamos. Acima da superfície incandescente do Sol, onde a temperatura pode ultrapassar 5.300 graus Celsius, ocorrem fluxos escuros de plasma. Essas estruturas misteriosas são compostas por plasma muito quente, em torno de 10.000 graus Celsius, quase o dobro da superfície solar.
Suspensos como se flutuassem em um pleno vazio, esses fluxos percorrem o ambiente hostil da atmosfera solar guiados pelas complexas redes do campo magnético da estrela. Os fluxos escuros são, na verdade, proeminências solares que, por se levantarem da superfície brilhante, aparecem como silhuetas escuras quando observadas em determinados comprimentos de onda, como é o caso do H-alfa. Esses rios de plasma ancorados na fotosfera se estendem por centenas de milhares de quilômetros até alcançarem a coroa solar. Embora muitas vezes pareçam calmos, esses fluxos estão longe de serem estáticos. Eles se formam em escalas de tempo que variam de horas a dias e podem permanecer suspensos na atmosfera solar em constante movimento e transformação. Quando os observamos em time-lapse, seu movimento é perceptível e a forma como o plasma cai de volta através do campo magnético é incrível. A beleza desses fenômenos já foi registrada com grande detalhe. Uma gigantesca proeminência solar entrou em colapso, desencadeando uma erupção e dando origem ao que os cientistas chamam de chuva coronal. Durante esse evento, o plasma aquecido da coroa começou a esfriar rapidamente e, ao condensar-se ao longo das linhas do campo magnético, formam-se arcos brilhantes de material solar que retornam à superfície da estrela. Esse tipo de fenômeno só é visível graças à interação entre o plasma e o campo magnético solar, uma vez que os campos em si são invisíveis. Quando o plasma, composto por partículas eletricamente carregadas, é guiado por essas linhas magnéticas, ele traça no espaço o caminho invisível que elas desenham. O efeito é visualmente impressionante. Fluxos de matéria em suspensão que dançam no alto da atmosfera solar, desenhando formas que lembram serpentinas, arcos e até redemoinhos. É possível ver com precisão esses fluxos escuros viajando em velocidades que podem chegar até 3.000 km por segundo. A essa velocidade, uma partícula poderia cruzar a distância entre o Sol e a Terra em pouco mais de 3 dias. Outro registro fascinante revela que, de certas circunstâncias, esses fluxos podem assumir formas parecidas com tornados solares. Nesses casos, o plasma é sugado para dentro de estruturas em espiral, girando ao longo de linhas magnéticas em um movimento que lembra furacões solares, mas com temperaturas e dimensões que vão muito além do que podemos experimentar aqui na Terra. Afinal, essas estruturas acabam sendo bem maiores do que o nosso próprio planeta. Essas estruturas podem ter centenas de milhares de quilômetros de largura e durar várias horas, em um espetáculo de movimento e energia. Apesar de sua aparência tranquila, esses fluxos escuros podem ser instáveis. Quando perturbados por alterações no campo magnético da estrela, eles podem se desequilibrar e colapsar, dando origem a ejeções de massa coronal, as explosões solares capazes de lançar toneladas de matéria para o espaço. A observação detalhada dos fluxos escuros tem se tornado uma ferramenta essencial para a astrofísica solar. A nossa estrela central é realmente fascinante. Todos esses fluxos escuros são a prova de que temos uma complexidade imensa envolvendo a física solar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!